Como saber se você aprendeu o DP da maneira correta? No vídeo de hoje você vai descobrir como aprender o DP da forma certa para conseguir executar na prática e com segurança todos os processos da área. Talvez esse seja o primeiro vídeo que você assiste aqui no meu canal e por isso eu quero me apresentar para você. Eu sou a Lilian, criadora da marca Coisas de RH, acumulo mais de 10 anos de experiência no departamento pessoal. Estou à frente aí da página Coisas de RH no Instagram, onde eu entrego diariamente conteúdo de DP na prática, com o único objetivo de ensinar a executar na prática e com segurança os processos de DP. Além disso, ainda me dedico a ajudar as minhas milhares de alunas que fazem parte do meu curso, o DP Descomplicado. Se você está aqui hoje em busca de conhecimento, mas além disso ainda se sente insegura no DP, tem medo de errar, sente que a sua carreira está estagnada, enfim, está se sentindo sozinha, sem alguém para te ajudar e te ensinar a maneira certa para trabalhar no DP com mais segurança, você está no lugar certo. E nesse vídeo de hoje você vai perceber que aprender o DP da forma certa não é nenhum bicho de 7 cabeças e eu ainda vou te dar várias dicas de como você pode conseguir executar na prática e com segurança os processos do DP. Então fica aqui comigo até o final, porque tem muita coisa boa para você aprender aqui hoje e já sair colocando em prática. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça. E eu vou te pedir 2 favores. Primeiro, deixa seu like aqui nesse vídeo, que isso é super importante para eu saber se esse tipo de conteúdo te ajuda. E segundo, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e continuar aprendendo o DP na prática para executar os processos com segurança, combinado? Aprender sobre o departamento pessoal pode parecer um bicho de 7 cabeças no começo, principalmente se você ainda não está na área. Parece que tudo é muito difícil de entender, que você nunca vai dominar aquele assunto e ter segurança na execução dos processos. Você vê 1000 conteúdos na internet e cada um fala uma coisa diferente. Aí, ao invés de te ajudar, isso acaba te deixando cada vez mais insegura. Acertei? Pois bem, eu quero te fazer uma pergunta e antes de responder, eu quero que você realmente reflita. Será que você está buscando aprender o DP da forma certa? Como assim, Lilian? O que seria aprender o DP da forma certa? Calma que eu vou te explicar. Não existe maneira melhor de aprender o DP que não seja na prática, seja o que você esteja estudando ou colocando a mão na massa no trabalho. Porém, o primeiro ponto que você precisa se atentar é que para aprender o DP da forma correta, você precisa saber o que diz a legislação e não apenas seguir as regras da empresa que você trabalha ou que virá trabalhar, caso não esteja na área ainda. Aí agora vem aquela pergunta: mas eu recebi uma instrução de fazer determinada tarefa e é diferente, e agora? Eu digo para você que é a mesma coisa de quem está estudando. Quem decide entrar no universo do DP precisa ter em mente que é um aprendizado contínuo, e não é porque você foi instruída a fazer algo que não possa questionar quem está lhe ensinando. Quando começamos um curso, por exemplo, nós temos muitas dúvidas se o que está sendo ensinado está correto e nos questionamos como podemos conferir, não é? Entenda que o DP ele é baseado na legislação e em cálculos, então se isso está sendo demonstrado, tenha certeza que já é um primeiro passo para você se sentir segura no seu aprendizado. E eu te digo isso porque eu vejo na prática que esse é um dos motivos mais frequentes que causam a insegurança nos profissionais de DP. Quer um exemplo? Você aprende o DP de acordo com a empresa que você trabalha e depois de um tempo recebe uma nova oportunidade em um outro lugar. Aí você chega lá e começa a ver que nada do que você fazia é feito ou é bem diferente. Diante disso, você começa a se questionar e ter muitas dúvidas, do tipo: será que eu estava fazendo errado esse tempo todo? Ou será que é aqui que está sendo feito errado? Como saber se o que eu aprendi está correto? E agora? Isso aí que eu acabei de te dar como exemplo aconteceu comigo. É normal ao mudar de empresa você ter um período de adaptação, pois cada uma tem seus procedimentos e tudo mais. Porém, a legislação é a mesma para todas. Então, se você aprender o DP da maneira correta, por mais que você precise se adequar às regras da nova empresa, saberá pelo menos identificar se aquilo está certo ou não. Já quando você aprende o DP de acordo com a empresa que está, demora muito mais para entender o que é certo e errado, porque na maioria das vezes você vai ter que se desapegar de um aprendizado que vinha fazendo para aprender do jeito certo, e isso vai te causar uma certa ansiedade, porque você começa a questionar qual tipo de profissional que você é. E é muito ruim se sentir assim, né? Eu sei porque eu já tive aí no seu lugar e eu entendo bem qual é esse sentimento. É uma frustração por achar que talvez a vida inteira você aprendeu algo de forma errada e nem fazia ideia. Ou então é o contrário, você acaba indo para um lugar que não faz tudo tão certo assim e acaba se sentindo mal por isso.
Só que você só terá esse discernimento se você saber qual é o certo e errado, concorda? A gente precisa dominar toda a base do DP para poder trabalhar em qualquer empresa. Além disso, eu sempre friso também a importância de aprender na prática. Porém, pode acontecer de você cair de paraquedas no DP e ter que aprender direto com a mão na massa, né? Ou seja, muitas vezes não tem tempo de estudar o que é o certo embasado na lei. Você vai aprendendo ali no dia a dia e acontece muito aquela frase clichê: faz assim que depois eu te explico. Faz assim porque é assim, e por aí vai. Isso aconteceu comigo quando eu entrei no DP. Era só eu no setor, então eu tive que me virar nos 30 para aprender, dar conta do recado e ainda estudar para aprender do jeito certo, né? Como eu dependia de terceiros, eu sempre ficava na dúvida sobre qualquer coisa que me passassem. E o que eu mais queria era não precisar depender de ninguém. Eu questionava muito porque eu queria entender o porquê das coisas. Eu nunca quis ser aquela profissional que faz só porque mandaram, sabe? A nossa rotina no DP é muito corrida e na maioria das vezes não vai ter alguém disponível 100% para te ajudar e te ensinar todos os detalhes. E aí entra também outra situação que eu sempre bato na tecla, de ter proatividade, né? De correr atrás do aprendizado e não ficar só dependendo dos outros. Quando você aprende o DP da forma correta, vai ter a segurança que precisa para identificar se algo está certo ou não. Em certo momento, quando eu mudei de empresa, eu passei por uma situação assim, de saber que algo estava sendo feito errado e questionar porque eu sabia o que era o certo. Naquela ocasião, a resposta que eu tive foi que era para fazer assim e não questionar nada. Confesso que eu fiquei bem frustrada, mas isso me motivou a refletir se realmente aquele era o lugar certo para mim. Só que eu só tive essa visão porque eu tinha aprendido o DP da forma certa, que era o DP embasado na lei. Aprendi muita coisa na prática, mas eu sempre busquei alinhar a prática junto com a teoria, para não fazer nada no escuro. E isso é o que eu ensino também lá no DP Descomplicado, que hoje conta já com mais de 1000 alunas. Não basta apenas você saber fazer o cálculo na mão, você tem que entender o porquê daquele cálculo, onde ele se encaixa em determinado processo e qual o impacto pode causar caso seja feito algo errado. Quando você aprende o DP do jeito certo, já percebe também a diferença na sua postura. Você fica mais segura, perde o medo, transmite confiança tanto para o empregado quanto para o seu gestor, ao ser questionado de algo. Alinhar a prática mais a teoria vai te trazer a segurança que você tanto procura para executar os processos do DP. Não adianta nada estudar, ler, perguntar se você não pegar papel e caneta e calcular na mão. Ah, como assim na mão? Isso mesmo, aprender a executar cada um dos processos na mão, na prática e com segurança é muito importante para você compreender cada detalhe dos procedimentos. Com a prática, você saberá destrinchar um cálculo, saberá conferir se o sistema está fazendo correto, se tem algum processo com furo que está sendo de forma incorreta, né? Vai ter essa capacidade de argumentar. E juntando todo esse conhecimento da execução na prática com o embasamento legal, com o aprendizado correto, você vai ter certeza que está fazendo certo, independente se você mudar de empresa e do sistema que você vier a trabalhar. Bem, agora que eu já te falei da importância de você aprender o DP da maneira correta, eu quero te dar algumas dicas para você descobrir se tem aprendido do jeito certo ou se é mais uma vítima do aprendizado de acordo com o lugar que está. O primeiro ponto que você precisa se atentar ao executar os processos é: você está fazendo com base no que diz a legislação? Aqui eu me refiro tanto a CLT como CCT, acordo coletivo, entre outros que possa ter. Se você respondeu que não sabe, então meu conselho é: comece a observar e correr atrás dessa informação. Não fica realizando os processos no automático sem saber o que está fazendo. Quanto mais você dominar e saber o porquê das coisas, mais segura você vai ficar para executar os processos do DP. Outra dica é: troque ideias com quem esteja envolvido nas tarefas ou em grupos de estudos. Uma das melhores formas aí de se aprender algo é ensinando alguém e perguntando também, aquele famoso network, sabe? Só tenha cuidado para checar se de fato as informações estão corretas com o embasamento legal e não apenas o achismo, tá? Se você trabalha no DP atualmente, pode ser que em algum momento tenha medo de questionar quando alguém te ensina algo, né? Rola aquela insegurança de perguntar e achar que será mal interpretada, certo? Mas saiba que isso é muito importante para que você aprenda o DP da forma correta. Não tenha medo de questionar as instruções que forem apresentadas a você, se você não concordar ou não entender, né, que seja procedimento correto. Lembra que eu falei sobre trabalhar no automático? Além disso, tudo que a gente já falou aqui no decorrer desse vídeo, eu gosto sempre de deixar aquelas dicas clássicas, mas que funcionam independente da empresa que você trabalha atualmente ou que vier a trabalhar. São dicas que você pode aprimorar conforme a prática e levar com você para qualquer lugar que você for. Que são:
Confira os detalhes das suas atividades, é aquela coisa de não fazer rápido no automático, sabe? Analisa com cuidado o que a demanda pede, seja um cálculo, um documento ou um procedimento. Além disso, analisa o contexto do que está sendo apresentado ou instruído e anota suas dúvidas, caso você tenha, para questionar depois. Nunca faça nada com dúvida, tá? É melhor perguntar do que ficar se torturando, viu? Além disso, é importante você também ter organizado os procedimentos de trabalho com todas as informações importantes, seja através de ferramentas como Sistema, Excel, checklists, agenda, enfim. Existem várias opções hoje para você se organizar e não deixar passar nada batido. Aqui entra muito essa questão de aprender o DP de forma correta, porque além do embasamento que você precisa saber, se você souber como trabalhar no dia a dia de forma organizada, vai te trazer muito menos dor de cabeça, porque você vai ter tudo ali na mão, organizado, e também vai saber o momento certo de executar cada procedimento com segurança. Busque atualização constante, mesmo que você não esteja na área, é possível se atualizar, seja através das páginas oficiais do governo ou até mesmo investindo no seu conhecimento, como em um curso como o DP Descomplicado, por exemplo. E o mais importante de todos, pratique. Sempre digo que o DP é sinônimo de prática. E por que eu insisto tanto nisso, Porque a gente vive num mundo onde o acesso às informações são muito fáceis. Mas não se engane, existe muita coisa errada sendo divulgada por aí. Então não há melhor maneira de ter certeza que esteja fazendo certo que não seja praticando, tá? Saber analisar, calcular e conferir são diferenciais aí de grande importância atualmente. E só aprendendo o DP da forma correta, aliando o embasamento legal mais a prática, é possível ter segurança na execução dos processos. Para que você fixe bem a mensagem sobre o aprender o DP da forma correta, agora eu quero te propor uma atividade. Imagina aqui comigo que você quer comprar um carro e apareceu uma ótima oportunidade em um modelo usado. Você gostou, mas antes de fechar o negócio, buscou informações a respeito. A sua primeira atitude foi procurar na internet e também perguntar sobre pontos positivos e negativos aos seus amigos, seus pais, as pessoas ali do seu círculo de amizade, enfim. Por mais que você considere importante a opinião dessas pessoas, mesmo assim você ainda ficou na dúvida e pensou, como ter certeza se eles estão certos ou errados? Embora essas pessoas tenham a sua opinião e queiram te ajudar, para ter certeza se o carro está em bom estado de acordo, para você conseguir usá-lo, a melhor opção é você levar em um profissional especialista. Um mecânico, por exemplo, que vai analisar, vai fazer a conferência e vai dirigir o veículo para ter certeza que está tudo certo. Isso vai te dar a segurança necessária para fechar um bom negócio e evitar dor de cabeça depois, certo? A mesma coisa acontece quando você aprende o DP da forma correta. Assim como o mecânico precisa conhecer os processos, entender como deve funcionar cada um e ter segurança no que está fazendo, além de partir para a prática, que nesse caso é dirigir o carro para saber que está errado ou que está certo, você também precisa praticar os cálculos e saber executar os processos para ter certeza que está correto e que não vai ter problemas futuros. Nesse caso, o especialista vai ser você quando alguém vier te questionar algo e você souber responder com propriedade porque conhece aquilo na prática. É normal sentir medo e ter insegurança com relação ao aprendizado, principalmente no começo da carreira. Acredite, até profissionais com muita experiência têm essa insegurança e essa dificuldade, seja por terem aprendido a duras penas, ali no dia a dia, errando muito, ou pelo fato de não terem buscado ajuda. Isso é bastante comum, por isso não tenha vergonha se você se sente assim hoje. Sabe qual que é o mais legal de sentir esse incômodo? É que o poder da decisão de mudar está na sua mão. Você pode eliminar esse medo, essa insegurança, buscando aprender o DP da forma correta, tendo segurança em buscar atualizações em fontes confiáveis. Lembre-se que está na sua mão dominar os processos do DP se você for um profissional com iniciativa que busca informações e questiona o que não foi compreendido e que sabe calcular corretamente. Entendendo isso, você vai estar pronta para responder qualquer dúvida que surgir e vai poder colaborar com o resultado da sua equipe, se destacar como profissional de DP e conquistar os seus objetivos na área. Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se você tem algum outro conteúdo que você quer ver por aqui, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo porque esse é seu espaço para você se comunicar comigo, que eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentado. De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido com a minha meta de te ensinar a executar na prática e com segurança os processos do DP. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.